Fala, atleta, treinador, treinadora, psicólogo, psicóloga que está acompanhando aqui. Vim falar sobre um assunto que me chamou muita atenção hoje, que é sobre a entrevista que o Medina concedeu para a Globo, falando um pouco sobre família, saúde mental, sobre o seu retorno, né, depois de ficar algumas etapas fora aí do surf, não estar competindo, né? E queria compartilhar com vocês algumas impressões, algumas observações, né, sobre essa entrevista que eu achei muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente fomentar o debate sobre saúde mental dentro do contexto esportivo, né? Para quem não lembra, né, o Medina aí vem de um tempo, de um período, né, agitado na sua vida, tanto na sua vida esportiva, quanto na sua vida familiar, quanto, né, no seu casamento anterior. A gente sabe que é um atleta que passou por uma separação, que sofreu com muitas críticas dentro desse contexto, e uma entrevista como essa já era esperada há algum tempo, né? Então, um ponto que eu acho bacana de estar comentando aqui é o fato dele comentar assim abertamente, né, o reconhecimento de ter vivenciado durante um período, né, o que ele considera e o que possivelmente quem estiver acompanhando, trabalhando com ele, né, da saúde mental, uma depressão. E aí ele até comenta sobre etapas, sobre competições que ele já ia entrar na água e entrava chorando, né? E começou a perceber que isso estava sendo um problema na vida dele. E possivelmente esse período aí que ele ficou distante, que ele não estava competindo, né? Que ele estava meio afastado, essa separação que ele vivenciou, né? Deve coincidir com todo esse momento de, de cuidado, né, com a própria saúde mental. Então, isso daqui eu acho bacana, a gente não sabe como é o tipo de acompanhamento, não sei dizer, né? Ele também não dá esse indício, é um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, uma psiquiatra, se são os dois, né? A gente não consegue ter ideia disso, mas o bacana é que a gente vê que é um atleta que buscou, de fato, né, especialistas, profissionais de saúde mental para estar cuidando, né, desse aspecto que começou a afetar a sua carreira, que começou a afetar a sua vida, e penso que isso é um ponto positivo, né, de ser destacado, que a gente está falando de um atleta que é campeão mundial, é tricampeão mundial, né, dentro do seu esporte, tá? E jovem, né, um atleta que hoje tem 28 anos de idade ainda e que, se escolher isso, né, pode ter mais um tempo aí de competição. Mas outro ponto, e eu penso que a gente tem que ter muita atenção com isso, né, enquanto profissionais de psicologia, principalmente nós que optamos por vir falar sobre psicologia no Instagram, no YouTube, etc., que é quando ele lembra que ele começou a carreira dele muito jovem, né? Começou cedo, começou com 14 anos, com um patrocinador, tendo salário, tendo praticamente toda a gestão da sua vida esportiva pela família, né? E que, conforme sua carreira foi passando, ele foi começando a ver outras necessidades, né? O que possivelmente gerou nesse período, né, que esteve casado, um rompimento com a família, né? Uma fase pessoal um pouco complicada na sua vida, mas que mostra que não é tão simples assim, né? Um atleta se profissionalizar, ter dinheiro, patrocínio, né? Ter condições financeiras para se manter, viver bem daquele esporte, né? E praticamente manter uma estrutura, uma equipe muito muito competente para trabalhar ao seu lado. Isso não é tão simples. E eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes eu pego até psicólogos, profissionais de saúde mental, por exemplo, tecendo críticas a atletas que é, parecem que têm todas essas condições, né, de ter uma vida estável e não conseguem, né? Por exemplo, Neymar é um que já foi criticado por muitos profissionais de psicologia, né? E para mim sempre foram comentários assim de profissionais que tipo nunca curti, né, a maneira de falar.
eu sempre ficava tentando de caralho, tá? É um atleta que ganha milhões, é um atleta que está em um grande clube, que é visto, que é admirado, que tem patrocínio, que tem a parada toda, mas, porra, como é viver na pele daquele atleta? A gente não sabe, né? E ele comenta isso, Medina, especialmente, ele comenta. O documentário do Neymar comenta, né? Mostra isso também, né? De começar cedo e, pô, tu ter praticamente um pai que teve que aprender sozinho como gerir a carreira do seu filho, né? Teve que buscar conhecimento próprio e se articular dentro de um contexto que é muito complicado de se articular. Então, esse ponto eu penso que é um ponto de destaque também, né? Quando ele comenta sobre a sua vida, sobre ter começado cedo, sobre ter que encarar, né, todo esse contexto profissional que não é fácil, né, como um ponto, como um marco importante a ser considerado dentro da sua preparação enquanto atleta. Óbvio que tem outras coisas ali que são como o relacionamento, ele fala um pouco sobre o casamento, ele fala um pouco sobre a família, né? Fala o quanto é grato ao que ele viveu no relacionamento, quando percebe que é momento de, opa, né, as coisas não estão se encaixando, comenta sobre a expectativa de um dia, né, rever sua família reunida também, né? Fala sobre algumas expectativas nesse sentido, mas eu penso que o que é ponto central aqui para a gente estar pensando, para a gente estar discutindo, é justamente essa trajetória de um atleta tão jovem no esporte que, se a gente for parar para avaliar, é um esporte que começa a ser nitidamente forte, né, no Brasil, com a visibilidade dos atletas atuais, né, no mundo, ganhando, conquistando etapas mundiais, né, disputando em alto nível, tendo evidência dentro do contexto olímpico também, mas que é um esporte que esses atletas começam jovem também, né, que começam a criar esses vínculos, né, com contratos, com empresários, né, muito cedo. Preciso aprender a lidar com isso, com essa visibilidade, né, com a gestão da sua imagem, com a perca em grande parte, né, da privacidade, porque tudo dentro de uma carreira como a do Medina, de um atleta que é visto pela sociedade, né, que está sempre em evidência ali pelas pessoas, que qualquer notícia que saia, né, chama atenção. É uma carreira onde o cuidado, a preocupação com a imagem é muito grande, pode ser muito desgastante para um atleta, né? Mas fica para a gente o entendimento dessa trajetória que é difícil, somada a todas as demandas familiares, demandas de relacionamento, demandas de rendimento, né? Demandas pessoais também, né? Do que eu quero, do que eu estimo, de quais são meus valores, quais são minhas crenças do que é importante na vida, e tendo não como uma contrapartida, né, mas tendo como caminhando, né, ao lado de toda a construção dessa trajetória, a necessidade de um cuidado com a saúde mental, né, que poderia, obviamente, ter vindo mais cedo, que poderia ter surgido em outro momento na carreira, né, desde a sua formação, e que, pelo menos para a gente da psicologia do esporte, é recomendado, né, que esses cuidados iniciem, né, desde a formação do atleta, na iniciação esportiva, né, do atleta já ser educado emocionalmente sobre diversas coisas ao longo da sua trajetória, mas fica o sinal do quanto isso é importante, que mesmo um atleta que que é campeão do mundo, um atleta que tem muitas conquistas, que conseguiu viver do esporte, ele vai enfrentar dificuldades que vão demandar assistência psicológica. Ainda bem que o Medina conseguiu encontrar esse cuidado psicológico, eu acho isso muito bom. Ao contrário do que muitos pensam e ainda criticam, de achar que ele está precisando disso porque ele se afastou da família, porque ele escolheu naquele momento casamento, ele está precisando de psicólogo porque é fraqueza. Para quem está pensando isso, está totalmente errado, né? É um cuidado que ele já poderia ter tido há muito mais tempo, e, na verdade, a busca por esse cuidado
é só mais um sinal do que, inclusive, ele chama de maturidade, né? De momentos na sua trajetória que ele vai amadurecendo e que ele vai reconhecendo suas próprias necessidades, que ele vai reconhecendo o que ele precisa tomar de decisão na vida, do quanto a liberdade é algo importante para ele, né? Então, ainda bem, que bom. Acho que ganha o Medina, ganha a psicologia, ganha a psicologia do esporte, ganha a saúde mental como um todo, né? De a gente ver um atleta que parou para se cuidar, que agora vai voltar a competir, isso ele anuncia, né? A próxima etapa ele já vai estar competindo de novo, que deve estar tendo que lidar com essa ansiedade agora de retornar, né? De viver o seu esporte, a sua paixão novamente. Acho que todo mundo sai ganhando, penso que é um ponto muito positivo e que o Medina possa ensinar, né, a partir do que ele acabou de viver, que ele está vivendo ainda na sua carreira, muito mais para a gente, né, da psicologia, mas também possa transmitir essa mensagem para outros atletas, para outras pessoas, né, treinadores, outras pessoas envolvidas no mundo esportivo. Mas queria que vocês contassem para mim também o que vocês acham, né? O que vocês quem viu a matéria, eu vou deixar aí também aí embaixo o link da matéria para quem quiser ler, para quem quiser assistir, né? Ela foi gravada, né? Queria saber o que vocês pensam sobre esse momento, sobre essa entrevista, né? O que vocês têm para contribuir ou até para discordar, né? De alguns pontos que eu coloquei aqui, né? Fico aguardando vocês aí, comentem aí. E um grande abraço para quem não se inscreveu ainda, né? Se inscreve, fica aqui para acompanhar os próximos vídeos aqui pelo canal. Falou, galera!